Olá, pessoal. Vamos agora para a resolução do exercício 2 da atividade 5 de informática. Prometo não citar alienígenas nesse exercício. Nesse exercício, ele pede para resolução de equações. Geralmente, quando eu uso equações no Scilab, eu simplesmente indico os números na frente dos índices. Por exemplo, na letra A, ele pediu para eu descobrir os valores da equação 2x ao quadrado menos 4x mais 1. Eu vou ter que colocar isso no formato que o Scilab consegue entender. Mais uma vez, copio e colo e dou um Enter. E ele já me dá automaticamente os dois valores possíveis para a equação. Reparem que eu não tenho que escrever o x. O Scilab ele já assume, quando eu uso o comando roots, que o 2 vai ser o número na frente do x ao quadrado, o menos 4 vai ser o valor na frente do x e o 1 vai ser o valor na frente do que seria o x elevado a zero. Quando eu coloco x elevado a zero, quer dizer que isso é 1, ou seja, é o próprio valor. E muito cuidado, porque na equação inicial eu tinha menos 4x. Então, quando eu vou construir, pedir para o Scilab me chegar ao resultado, ele tem que colocar esse valor de menos na matriz dos valores. Ou seja, o Scilab ele vai usar uma matriz onde ele vai pegar os números identificadores de cada valor que o x é elevado na frente. Se tiver valor negativo, o negativo tem que aparecer na equação para o Scilab conseguir chegar ao resultado. A segunda questão, no caso agora, uma equação de polinômio quadrado, fácil, com x ao quadrado. Mas aí ele complicou um pouco. Ele pôs um x à terceira. Se fosse resolver isso manualmente, seria até bem mais complicado do que simplesmente um x ao quadrado. X ao quadrado, a gente tem aquela formulinha de Bhaskara, tem vários artifícios que é fácil identificar. Eu sei que, por ser uma equação de terceiro grau, x elevado ao cubo, ele vai ter 3 resultados possíveis. Isso eu sei porque eu estou usando x ao cubo. E qual que vai ser o resultado disso? É só apertar o Enter, o próprio Scilab já me mostra esses valores. A equação de terceiro grau era x elevado à terceira mais x mais 2 vezes x elevado ao quadrado menos 12x menos 10. Reparem que, apesar de não estar escrito na frente de x elevado ao cubo um valor, na minha matriz eu tenho que colocar 1. Porque esse é o valor que estaria lá se fosse obrigado a existir. Mas multiplicar por 1 é a mesma coisa que o próprio valor. Então nós não colocamos o número 1 na frente do x elevado ao cubo. Se eu for continuar analisando a minha equação, eu tenho mais 2 vezes x ao quadrado. Esse 2 que está na equação, ele aparece aqui. Como eu já tinha falado e ressaltado antes, eu tenho menos 12x. Se eu tenho menos 12x na equação, quando eu vou passar essa informação para o Scilab, eu também tenho que colocar um número negativo. A mesma coisa em relação ao menos 10, que seria menos 10 multiplicado por x a zero é 1, multiplicado por 1 não preciso colocar, eu tenho que colocar que é menos 10 nos valores passados para o Scilab por meio da função roots. Mas o nosso professor gosta de complicar a vida. Ele não quer mais uma equação de terceiro grau. Ele vai dar agora uma equação de quinto grau. Sinceramente, eu não me lembro nem como se faz essa resolução de quinto grau à mão.
Mas se eu for usar o Scilab, eu simplesmente vou ter que indicar e colocar os meus valores, eu já tinha até escrito lá, vou fazer simplesmente um cópia e cola para chegar ao meu resultado. A princípio, como não é uma equação de quinto grau, isso me informa que eu vou ter 5 valores diferentes. Quando eu clico Enter, o Scilab já me mostra os 5 valores. E só evoluindo um pouco na nossa explicação matemática, reparem que na resposta tem 2 exercícios com números irracionais. Não vou entrar nesse detalhe, é um detalhe um pouco complexo, mas simplesmente dá para a gente perceber como o Scilab é uma ferramenta que ajuda muito quando a gente não quer ficar, vamos chamar assim, perdendo tempo com a matemática. Mas uma revisão que eu aproveitei e fiz aqui justamente sabendo que o grau da equação vai me dar um número de resultados. Ou seja, uma equação de segundo grau, x elevado ao quadrado, ele tem 2 resultados possíveis. Se for x elevado ao cubo, serão 3 resultados possíveis. Se for, como no exercício na letra D, x elevado à quinta, terão 5 resultados possíveis. O Scilab já me calculou isso automaticamente. Na letra C, era x elevado à quinta. Como no anterior, eu tenho que colocar o 1 aqui também. Mais 3 vezes x à quarta. Eu coloco 3 na minha matriz de dados. Menos 5 vezes x elevado à terceira. Tem que aparecer o x, menos 5, que seria multiplicado pelo x à terceira. Atenção com negativa. Mesma coisa em relação ao x ao quadrado. Aqui no x ao quadrado, eu tenho menos x ao quadrado. Na minha matriz aqui, eu tenho que colocar menos 1. Eu tenho mais 2x, é positivo, o meu 2 aparece aqui. E, finalmente, eu tenho o menos 9 na equação, que vai aparecer aqui. Como eu já tinha até antecipado, nessa equação, o resultado obteve 2 números racionais. Um último detalhe para fechar esse exercício. E se eu não tivesse, por exemplo, o menos x ao quadrado? Se não houvesse a posição 2, o que eu faria? Simplesmente, deixa eu exemplificar aqui, eu vou apagar, melhor do que apagar, vou fazer um cópia e cola para vocês verem melhor. Seria um outro exercício, um exercício alternativo, não vou chamar de C, vou chamar simplesmente tirar o número. Eu vou apagar essa parte aqui. Se não tivesse o x ao quadrado, o que aconteceria com a minha equação? Eu tirei uma variável de questão. Posso usar a mesma equação? Não, é óbvio que não. Eu vou simplesmente ter que colocar na minha equação o valor 0. Desculpe um pouco de confusão, mas esse é só um tópico um pouco mais avançado, que não foi visto nos exercícios como foram solicitados, que se eu não tiver o x ao quadrado aqui, tá vendo esse x que eu tinha aqui em cima, que eu apaguei nessa equação de baixo, seria a mesma coisa que eu tivesse, ou mais ou menos, tanto faz, mais 0 vezes x. Vamos deixar bem clara a coisa, vezes x ao quadrado. Copiar bonitinho. Ou seja, se eu não tiver aqui, eu não posso deixar vazio, deixar um buraco na minha matriz de dados, quando eu estiver usando o Scilab. Eu tenho que completar com 0. Ou seja, esse valor aqui representa esse 0.